Oi, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um seguidor de linhas. Nas aulas presenciais, a gente utilizaria esse kit, onde tem aqui dois motores com caixa de redução e com duas rodas, um chassi, né, para a gente montar todo o circuito, colocar bateria, placas e tal, né, e os parafusos aqui, acessórios para montar esse kit. E ele montado ficaria mais ou menos assim. Claro, faltando aqui as placas, né? A gente teria que colocar aqui um Arduino, talvez uma protoboard para fazer a ligação dos fios, uma segunda plaquinha para controlar os motores, que é uma fonte H, que a gente vai ver em uma próxima aula, tá? E o sensor, né? Ou os sensores. Os sensores poderiam ser desse tipo aqui, o sensor óptico reflectivo ou sensor de refletância, TCRT 5000, que ele é composto aqui de um LED, né, um LED infravermelho, e um sensor infravermelho, né, um fototransistor, que é o que a gente tem nessa figura aqui, tá? Só que o que a gente tem disponível no Tinkercad são LEDs e LDRs, que dá para fazer exatamente a mesma coisa. O funcionamento, o princípio é o mesmo, tá? A gente vai ter um emissor de luz que vai refletir em alguma superfície, e essa superfície, dependendo da cor dela aqui, da tonalidade, ela vai refletir mais ou menos luz. Imagina que essa superfície é branca, então ele vai ser o nível máximo de reflexão. E a gente usa esse sensor aqui, o LDR, para medir isso. A gente, usando no caso uma superfície preta, não iria refletir ou refletiria muito pouca luz. Então dá para a gente medir o nível de reflexão de uma superfície de acordo aqui com a distância e com a tonalidade da superfície. A montagem no robô seria algo do tipo, né? A gente poderia usar um conjunto de dois, três ou mais sensores, supondo que a superfície branca e que a linha é uma linha preta, né? O que é o mais fácil de fazer, que seria uma mesa branca com uma fita isolante para fazer a linha ou demarcar o circuito. O ideal seria uma montagem semelhante a essa, onde a gente vai ter os sensores aqui, onde a gente vai medir o estado de cada um de acordo aqui com a superfície, onde a superfície preta não reflete ou reflete pouca luz, e o estado dos dois outros sensores estando aqui na parte branca seria diferente do estado do sensor que está na linha preta. Então, no movimento, né, os sensores poderiam funcionar dessa maneira, né, onde há a ausência de luz, né, a ausência de reflexão, o estado 0 ou 1, né, dependendo do tipo de sensor, e a mesma coisa para as laterais, né? Quando o carrinho sai da trilha, né? Digamos assim, então a gente corrigiria, né? O funcionamento do robô através dessa informação. Né? Então, por exemplo, o estado está zero no primeiro sensor, então a gente tem que fazer o corpo do carrinho girar no sentido anti-horário para colocar a linha no meio. E assim, e corrigindo a trajetória dele através desses sensores. O robô funcionaria dessa maneira, né? A gente tem um corpo com duas rodas e uma terceira roda que é simplesmente um apoio, né? Uma roda boba. Ela não tem, ela não interfere de forma alguma em como o robô anda, né? Apenas a gente tem tração nessas duas rodas aqui e de acordo aqui com a posição da linha, né? A gente gira mais uma do que a outra, então o robô tende a fazer uma curva. Digamos que a gente tem uma linha aqui no sensor de cima, a linha teria que estar aqui, mas a linha está no sensor de cima. Então a gente tem que fazer essa roda de baixo andar mais rápida para que ele gire no sentido anti-horário até que a linha chegue aqui no centro. E se a linha estiver do lado oposto, né? Aqui do lado de baixo, então a gente tem que acelerar essa rodinha de cima para que ele gire no sentido horário e essa linha chegue aqui para o centro. Então o princípio é esse. Vamos para montagem no Tinkercad, né? Infelizmente sem o kit.
Vamos declarar aqui os nomes para as portas usando o define. Então, vamos lá, sensor direita, D, sensor D, está na porta direita, está na porta A1, A1, e o sensor da esquerda sensor E está na porta A0, né, linha roxa. A0. Agora os motores. Motor da direita, porta 5, não aleatoriamente, é uma porta PWM para a gente conseguir controlar a velocidade, tá? Observem o seguinte, essa ligação não é ideal. Não se pode, não se deve fazer esse tipo de coisa, ligar um motor de corrente contínua direto aqui em uma porta do Arduino. Como isso aqui é apenas uma simulação, a gente não tem aqui ainda um circuito ponte H, não ainda, a gente vai montar, então a gente vai fazer essa simulação assim, de maneira simples. O circuito ponte H alteraria o código em poucas coisas, porém a gente vai tentar simplificar ao máximo. Para uma próxima versão desse exercício, a gente adiciona aqui uma ponte H. Então, o motor da direita está na porta 5. Motor. Júlia, obrigado. Motor D. Porta 5. E motor da esquerda na porta 10. Também PWM, tá? Então a gente não vai precisar mais lembrar desses nomes aqui. A gente chama apenas motor e sensor. D e E, direita e esquerda. Ok, no setup, o que a gente precisa fazer? A gente vai iniciar a serial begin 9600. Aí a gente vai precisar informar que as portas dos motores são saídas em mode motor de output. E motor também output. Vamos informar que as portas A0 e A1 também são entradas. Sensor D, input, e sensor E também input. E a primeira coisa que a gente vai fazer é ler esses sensores, né? Verificar os valores desses sensores. Então a gente vai chamar aqui de sensor D, recebe analog, read, sensor D, que é a nossa porta. E vamos fazer a mesma coisa aqui para E. Pronto, temos as duas entradas. Lá no slide eu coloquei 3 sensores, mas a gente está fazendo o mais simples possível, com 2 sensores. Agora a gente vai só utilizar aqui a serial para ver quanto é que a gente tem nesses sensores, tá? Serial.print. Vou colocar aqui sensor D. Separador aqui. E mesma coisa aqui. Professor, por que você não concatena tudo num serial print só? Porque o simulador do Tinkercad não funciona muito bem. Quando concatena em um único print ln, ele fica estranho. Ele tem um comportamento anômalo. Vamos colar esse código aqui no simulador. Vou tirar aqui os blocos, colocar texto. Se nenhum ponto e vírgula, parece que não. Vamos iniciar a simulação. Bom, a gente está vendo aqui que os LEDs estão no máximo, tá? O brilho deles. Ou não, né? A gente pode até reduzir aqui o valor desses resistores. Vou colocar aqui
330 ohms, né, nos LEDs, que eles vão ter um brilho maior. 330 ohms. Só que aqui na nossa simulação isso não vai fazer diferença, né? Só como a gente montaria no mundo real. Pronto, a gente tem o brilho ali dos LEDs no máximo. Aqui no meio, entre o LDR e o LED, o ideal seria colocar uma paredinha, né? Para essa luz do LED não vazar aqui para cima do LDR sem refletir em alguma coisa. Certo? Então vamos ver aqui, ó. Abrir aqui a monitor serial. Ó, a gente tem um sensor aqui que está no máximo e outro que está em 6. Vamos identificar aqui porque não era para estar assim. Bom, esse aqui recebe o positivo. Tá errado aqui. Fio azul. Esse fio azul era para estar aqui. Paralelo aqui com o... Esse fio vermelho para estar do outro lado aqui. Isso. Entra os 5 volts, passa pelo resistor e vem para a porta analógica. E a porta analógica está ligada aqui no GND, ou também no GND. Então, se essa resistência aqui é muito alta, vai tender a ir para o resistor. Se essa resistência aqui diminui, vai tender a ir para os 5 volts. Vamos ver se o outro lado está ok. Os 5 volts aqui, sai para o resistor e sai para a porta analógica. Está ok. Vamos voltar à simulação. Agora os dois estão iguais. Agora sim. Então, aqui na simulação, a gente observa que aqui ele está no escuro, né? Ou seja, não tem luz entrando. Tendendo no escuro. E quando tende a refletir luz, ele vai para 500, 679. Quando diminui, quase zero. Mesma coisa o outro, né? Porque os resistores todos têm o mesmo valor aqui. Esse seria o mundo ideal, né? Pronto. Então a gente pode definir o limiar aqui, né? Ó. Acima de 500 e abaixo de metade, vamos supor. De 500 para baixo a gente considera como zero. De 500 para cima a gente considera como 1. Tá? Então a gente pode até colocar isso aqui como digital e ele mesmo já vai interpretar dessa forma, tá? O próprio Arduino. Aí aqui a gente colocaria os ifs, né? If. Se o sensor da direita igual, né? Vamos colocar assim, menor ou igual a 500, menor ou igual a 500, a gente considera zero, né? If com 2 Fs. Então a gente vai resolver o que a gente vai fazer aqui. E vamos colocar um i aqui, né? Ó. Então a gente vai andar em linha reta se os dois sensores estiverem em 0. Não, seria o contrário, os dois em 1. Então vamos colocar maior que 500. E sensor D é a mesma situação. Isso quer dizer, sensor E. Isso quer dizer que eles estão em superfície branca, né? Ambos em superfície reflexiva. Então, o que é que a gente vai fazer quando os dois estiverem nessa situação? A gente vai gravar um valor contínuo nos dois motores, tá? Então, a gente vai colocar aqui um analog write, porque a gente está usando portas PWM e a gente quer controlar a velocidade deles para dar controle no motor, né? Então, analog write motor D, a gente vai gravar o valor de 200. Ah, por que 200? É um valor qualquer. Como é uma simulação, a gente infelizmente não tem como testar isso de forma melhor, né? Então, os dois sensores estando em superfície reflexiva, os dois motores giram na mesma velocidade.
Aí agora a gente vai para as outras condições, né? Bom, se o sensor da direita estiver menor ou igual a 500 e o sensor da esquerda maior ou igual a 500, então quer dizer que o sensor da direita está em cima da linha. Então tem que girar o motor do lado contrário, de uma maneira mais forte. Então a gente coloca aqui o motor da esquerda para girar em 255. E a gente pode reduzir também o da esquerda, vamos colocar 180, por exemplo. E agora a gente faz a mesma situação. No caso aqui, vamos alterar aqui o sensor à direita. Certo? E agora a gente simplesmente inverte essa situação aqui. Se esse lado aqui é maior e o esquerdo é menor, 500, então aqui vai para 255 e aqui vai para 180. O sensor da esquerda está em superfície não reflexiva. Tá? E vamos testar. Ctrl A, Ctrl C. E vamos executar. Executando. Os dois motores estão em RPM 0. Nenhum dos dois motores está ligado, né? Então vamos colocar os dois sensores aqui na superfície reflexiva. Pronto, aí a gente tem os dois motores girando. Aqui acima de 4.000 RPM, os dois, né? Agora vamos fazer o seguinte, o sensor da direita vai para o não reflexivo, aqui. Então a gente tem um motor funcionando aqui na velocidade máxima, né? 5.555 RPM. E o outro motor a uma velocidade abaixo. Se eu inverter, esse motor acelerou e esse desacelerou. Pronto, então está funcionando. Esse é o projetinho de hoje. O próximo passo desse projeto aqui, talvez na próxima aula, é acrescentar aqui um circuito controlador de motores de corrente contínua, tá? No caso aqui, esse tipo de motor. Por quê? Porque no mundo real a gente não poderia fazer esse tipo de ligação aqui. Até a próxima.